E hoje vamos apresentar o jogo de damas, problema do jogador humano contra o computador. Nossa equipe é formada por Nicolas Amaral da Costa, Wendel da Costa e Wilker Cordeiro, que no caso sou eu. Foi utilizada a linguagem C# para a construção do jogo e a interface para ser jogada é o terminal. No caso, o jogador deve inserir as coordenadas. Foi utilizado a árvore de decisão com o algoritmo Minimax para calcular as possíveis melhores jogadas. Os requisitos principais para o computador é movimentar de acordo com as regras do jogador, armazenar os movimentos em uma estrutura de dados e categorizar esses movimentos, né? Então, a gente tem que categorizar os movimentos de acordo se eles vão ter mais vantagem ou desvantagem. Agora eu vou passar a fala para o meu colega de grupo, Nicolas. Oi, eu sou o Nicolas e estou aqui para falar um pouco sobre duas classes que são muito importantes para o funcionamento do nosso jogo de damas. São elas a classe Damas Controller e a classe Tabuleiro. Começando com a classe Damas Controller, que é nada mais que o controlador do nosso jogo de damas, fazendo parte do padrão arquitetural Model View Controller ou MVC. Agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos e funcionalidades dessa classe. Inicialização. A classe cria e configura os jogadores, o tabuleiro e a interface ou tela do jogo, com o jogador sendo humano e inteligência artificial. Iniciar o jogo. A função iniciar é responsável por iniciar o jogo. Ela inclui uma interface de texto para receber as entradas do usuário, como o nome do jogador e se ele quer ver a árvore de decisões durante o jogo. Execução do jogo. Dentro do loop principal do jogo, while jogando, a classe coordena a execução de cada turno, permitindo que o jogador humano e a inteligência artificial façam suas jogadas. Movimento das peças. A classe gerencia a lógica de movimentação das peças, validando se o movimento é permitido, realizando capturas e atualizando o estado do tabuleiro. Decisões da IA. Para a jogada da inteligência artificial, a classe utiliza uma árvore de decisão para determinar o melhor movimento possível. A função Minimax é utilizada para escolher o melhor caminho através da árvore. Condições de término. A classe verifica condições de fim de jogo, como por exemplo se um dos jogadores ficou sem movimentos válidos ou sem peças no tabuleiro. Configuração das peças. A função Setup Damas é responsável por configurar o tabuleiro com as peças iniciais para ambos os jogadores. Agora vamos falar um pouco sobre a classe Tabuleiro e suas principais funcionalidades. Modelagem do tabuleiro. A classe representa o tabuleiro do jogo, incluindo informações sobre os jogadores, humano e inteligência artificial, e número de movimentos feitos. Movimentação das peças. Existem vários métodos para lidar com a movimentação das peças, como move peça. Isso inclui movimentação normal e a capacidade de capturar peças inimigas. Validação de movimentos. Vários métodos como calcular movimentos válidos, get movimento válido, são usados para validar se o movimento é permitido de acordo com as regras do jogo. Verificação de estado do jogo. Métodos como pode capturar, get quantidade de peças e movimento de salto válido fornecem informações sobre o estado atual do jogo, como o número de peças disponíveis para cada jogador ou se uma peça pode capturar outra. E é isso que eu tinha para falar sobre essas classes. O Wendel vai falar sobre mais algumas. Olá, meu nome é Wendel e agora eu vou explicar rapidamente essas duas classes que são fundamentais para o jogo de dama, que no caso é a classe jogador e a classe peça. Começando com a classe jogador, ela simplesmente simboliza um jogador no jogo de damas, que pode ser uma pessoa ou inteligência artificial, e ela tem duas propriedades principais: a propriedade nome, que define a identidade do jogador, e peças, que é um array list que contém todas as peças que um jogador possui. Ela também tem dois construtores, um que é baseado no lado do jogador e o outro que serve para clonar um jogador já existente, criando uma cópia de todas as suas peças.
A classe ela também oferece diversos outros métodos úteis, como o getPeça, que é para recuperar uma peça pela sua coordenada, o getPeças disponíveis, que é para contar as peças no jogo, e o getPeçaVálida, que é para identificar a peça com movimentos válidos. E também, não pode esquecer, tem o método do toString também, que ele é fornecido apenas para representar a instância do jogador como string. Já agora, mudando para a classe peça, cada instância representa uma única peça no tabuleiro. E ela tem quatro propriedades que são centrais. Primeiro, a propriedade proprietário, que ela indica a quem a peça pertence. A propriedade coordenada, que mostra a posição no tabuleiro. E a propriedade jogando, que nada mais é do que um booleano para verificar se a peça está em jogo. E também o tipo, que é para distinguir entre uma peça normal e uma dama. Ela, assim como a classe jogador, ela tem dois construtores, um que serve para inicializar a peça e o outro para clonar uma peça já existente. Os métodos getters e setters, eles estão disponíveis para todas as propriedades, permitindo assim a manipulação e recuperação dos atributos da peça. E ela também tem um método toString, que, igual ao da classe jogador, ele é usado só para representar visualmente a peça, considerando seu proprietário e tipo, seja ela uma peça normal ou uma dama. Resumindo, a classe jogador ela administra e representa o jogador, enquanto a classe peça ela se concentra em representar individualmente cada peça no jogo de damas. Juntas elas formam quase que a espinha dorsal do jogo, facilitando assim a programação e interação. Wilker. E, bom, eu vou falar sobre as principais funcionalidades aqui da classe Nó. Essa classe ela é responsável por armazenar as informações sobre o estado atual do tabuleiro, e isso inclui as disposições das peças dos jogadores. Dentre as funções aqui, dentre as várias funções, né, que tem essa classe, uma das funções principais é a função de adicionar o nó. Essa função ela adiciona um nó filho à lista dos nós atual. Ela estabelece que o nó atual como pai do novo nó e ela também ajusta a profundidade do nó com base na profundidade do nó atual, né? Isso vai permitir que ela constrói uma estrutura hierárquica ali com os estados do tabuleiro, né, mantendo ali todas as relações. A outra função também é bastante importante, que ela é usada ali no Minimax, lá dentro da classe árvore a gente vai usar o Minimax, é a função calcular a pontuação tabuleiro. Essa é a função responsável por calcular a pontuação de um tabuleiro, né, do nosso tabuleiro aqui, com o objetivo de determinar a vantagem ou desvantagem em uma determinadas posições para os jogadores. Essa função ela tem acesso às informações de peças disponíveis, que vai ser o número de peças disponível para cada jogador, tanto seja você, a máquina ou você. E também tem a gente trata a dama aqui com um diferencial, ela é multiplicada por 2, porque ela consegue se movimentar melhor no tabuleiro, ela se movimenta mais do que as peças comuns. Então, se você tiver mais damas, ela vai calcular isso como uma vantagem. Essa função ela retorna um inteiro, né? No caso aqui, que vai ser usado lá no Minimax, mais na frente. Agora na classe árvore, né, ela é responsável por construir, né, e manipular uma árvore de decisão e realizar a avaliação das pontuações, aqui usando o algoritmo Minimax, para tomadas de decisões das jogadas. Um dos principais métodos, né, funções aqui dentro dessa classe é construir a árvore de decisão. Esse método ele constrói a árvore de decisão através da profundidade especificada pelo parâmetro. Ele utiliza o método preparar filhos, né, para gerar os filhos do nó atual, considerando o turno da IA. Ele aplica o algoritmo Minimax para expandir aqui também a árvore de jogadas até a profundidade desejada. E ele faz isso alterando entre o turno da IA e o turno da sua jogada. No método filho, né, que é usado também ali no método de construir árvore de decisão, ele gera os possíveis movimentos a partir do nó dado, né? Ele avalia se há um movimento forçado. No caso, esse movimento ali é para IA, se esse movimento é disponível ou não. Cria os nós filhos correspondentes, né? Ele gera os movimentos múltiplos em sequência para capturar capturas consecutivas, né? Quando são possíveis.
são esses outros três, o Minimax, Maximize e Minimize. Ele implementa o algoritmo de Minimax, né, para avaliar as pontuações da árvore, através, avalia a heurística dos nossos filhos. Aqui a gente usa aquela função lá, calcular a pontuação do tabuleiro, né, ela vai trazer um número inteiro e ele vai categorizar esses nós dessa forma. E para escolher a melhor jogada. Aqui vai dar mais vantagem, é claro, ali para IA. Então ele categoriza ali nos valores máximos e mínimos dos nós pares, dependendo do turno. Outra função legal e interessante aqui é a função de printar, né, a árvore. Aqui a gente colocou ela para printar apenas quando a gente faz ele avalia apenas a jogada inimiga, né, a nossa jogada. Então, a cada movimento, se você optar ali lá na entrada do jogo, quando você iniciar o jogo, você escolher um, né, para printar a árvore a cada jogada, ele vai te trazer toda a análise que ele faz dos nós a cada movimento que você faz. Por exemplo, se você ir de A3 para B4, aí ele vai printar toda a análise que vai fazer ali. Ele vai de profundidade de 0 a 3, e essa é uma função recursiva. De forma bem geral, é isso que essa classe faz.